Você já se perguntou sobre o sentido da vida? Recentemente eu fiquei pensando um pouco mais nisso, de uma maneira mais livre, uma maneira mais aberta, e eu não consegui chegar a lugar nenhum, nenhuma verdade absoluta, obviamente, mas a reflexão que eu cheguei foi que hoje eu acredito na vida como um caminho de volta para casa, aquele processo de anos incertos que a gente não sabe muito bem quantos anos serão que vão nos levar de volta para casa. Pois a gente vem do nada e volta pro nada, ou a gente vem do tudo e volta pro tudo. Mas o fato é que a gente simplesmente um belo dia acorda nesse mundo, sem saber como, sem saber porquê e sem saber para onde vai. Um belo dia a gente simplesmente toma consciência dessa existência e a gente já está aqui e já não tem mais o que fazer. A gente tem que simplesmente continuar a viver. E durante esse processo de vida, a gente vai ouvir muitas teorias, muitas religiões, muitas vertentes, muitos pensamentos acerca de como se deve levar essa vida, qual é a melhor forma de conduzir a existência e o que deve ou não deve ser feito durante todo esse período que a gente tem nesse mundo, nesse planeta. E no final das contas, todas essas conversas, todas essas ideias, elas nunca são suficientes. Elas nunca apresentam as respostas para todas as perguntas. E isso faz com que muitas vezes a gente reflita e formule as nossas próprias perguntas e crie as nossas próprias concepções acerca de tudo. E eu acredito muito que todo esse processo chamado vida tem que ter algum objetivo no final, tem que ter algum propósito um pouco maior do que só o fato biológico da gente nascer, viver e morrer. A gente tem que ter feito alguma coisa com esse período que a gente está aqui. A gente tem que ter aproveitado isso para fazer esse mundo ser minimamente um lugarzinho um pouquinho melhor. É óbvio que a gente não vai conseguir mudar o mundo. É óbvio que as outras pessoas muitas vezes vão achar que o que a gente está falando é algo completamente errado, algo completamente desalinhado, algo completamente estúpido. Mas se a gente viver, passar uma vida inteira sem fazer nada pelo outro, sem fazer nada pelo mundo, sem fazer nada pela realidade que nos cerca, a gente está só desperdiçando vida. E eu acredito muito que o sentido da vida, no final das contas, tem a ver com o que a gente faz da nossa vida, o que a gente faz no nosso tempo para transformar as coisas, para fazer com que a vida seja melhor para nós e para os outros. O que a gente faz durante esse processo que pode servir de um aprendizado para quem vai ficar e para quem vai vir depois de nós. Caso contrário, a gente está só existindo e fazendo o que todo mundo faz, levando a vida como se não houvesse amanhã, ou levando a vida como se não importasse o que acontece com quem está do nosso lado, com quem está no futuro, com quem vai vir ainda a esse planeta. Então, eu acredito que muito do sentido da vida esteja nessa noção, nessa percepção de que a gente tem um dever a cumprir, a gente tem alguma coisa a fazer e a gente precisa aprender durante o caminho. E quanto mais a gente se permite viver esse processo, mais a gente permite entrar em conexão com a força criadora, chame de Deus ou chame de universo, mais a gente consegue entender um pouco mais sobre nós mesmos e mais a gente consegue perceber que tem muito trabalho pela frente, que a gente vai passar uma vida inteira fazendo o trabalho de uma vida inteira. E esse trabalho, ainda assim, lá no final, pode não ser completamente concluído. Outra pessoa vai ter que assumir o nosso posto e fazer o que a gente não conseguiu terminar, concluir a nossa obra. Eu acredito muito que se a gente está aqui é por algum motivo maior. Acredito sim que não é tudo fruto do acaso. A gente tem que ter
algo a mais, para a gente também ficar mais tranquilo, para a gente poder ver um pouco mais de sentido em algumas coisas e também para a gente poder ter um pouco mais de conforto. Por mais que eu não acredite na questão de uma vida de fato após a morte, eu acredito que a gente vai voltar para algum lugar, que toda essa questão de alma, de essência, teve uma origem, e essa origem veio com nós quando a gente nasceu, quando a gente tomou consciência, quando a gente entendeu: isso daqui sou eu, isso daqui é o mundo que eu vivo, isso daqui é a realidade que me cerca. E aí eu percebi que eu não sou mais só fruto de alguém. Eu também tenho minha história, eu também tenho a minha raiz, eu também tenho a minha árvore, e eu também posso gerar vida, também posso gerar frutos. E a partir do momento que a gente toma essa consciência, eu acredito que é a hora que a gente tem o primeiro despertar, é a hora que a gente percebe que a gente não está aqui só como cobaias, ou a gente não está aqui só como parte de um experimento, a gente está aqui para fazer a diferença, a gente está aqui para cumprir alguma missão, seja ela qual for. E a gente está aqui porque existe uma força maior que mantém isso minimamente organizado, mantém essa beleza viva, mantém os mares no lugar, mantém o ontem no ontem, o hoje no hoje e o amanhã na incerteza. Eu acredito que exista uma força maior que faz com que tudo isso se mantenha alinhado e que a gente não precise se preocupar com essas coisas básicas. Também acredito que é isso que faz com que a gente possa viajar nos pensamentos, que a gente possa nos conhecer melhor quando a gente realmente está disposto, e faça com que a gente também tenha ideias criativas, inovações, invenções. Tudo isso vem de alguma fagulha divina, vem de alguma parte do Criador que está em nós, vem de alguma coisa que está além da nossa mente humana, está além do nosso raciocínio, está além da nossa natureza. E isso, quando a gente consegue entrar em contato, mínimo que seja, com essa força criadora, com essa luz inicial que fez com que as coisas começassem, a gente começa a entender que a gente não está sozinho, que a gente não está abandonado e que a gente não pode simplesmente só olhar para o nosso umbigo, pois tudo que está à nossa volta está conectado. Tudo que está à nossa volta também faz parte do mesmo organismo vivo que pulsa, pulsa e pulsa, cresce, mas também uma hora vai morrer. E a gente precisa fazer com que essa vida seja algo útil para todo esse organismo, com que a nossa vida seja uma fonte de inspiração para a próxima, que seja algo que vai fazer, vai agregar na vida da outra pessoa, pois se o organismo está bem, as coisas de um modo geral vão fluir bem. Mas se um pedaço do organismo está mal, todo o resto do corpo também pode ficar mal. Então a gente precisa ter essa noção de que não adianta só a gente estar bem, não adianta nada só a gente querer para nós, para nossa família, para os nossos amigos, e esquecer que existem bilhões de outras pessoas que também precisam. Esquecer que existem outros bilhões de pessoas que também estão procurando alguma resposta, que também estão buscando alguma coisa e também estão precisando de ajuda. E a gente precisa ser essa luz, a gente precisa ser essa mão que acolhe, que abraça, que afaga, e essa mente, essa boca que traz um pouco mais de conforto, de conhecimento, de acolhimento. Essa mente que trabalha em harmonia com o próximo, que trabalha pensando em um bem maior e não só no próprio umbigo. A gente tem esse dever, e eu acredito que todo o sentido da vida acaba se pautando nessas conexões humanas, nessa relação que a gente pode criar com o próximo e nessa visão de futuro para fazer com que o mundo seja minimamente melhor, mesmo que a gente não consiga cumprir tudo que a gente quer, mesmo que a gente não consiga mudar de fato o mundo inteiro. Ainda assim, dentro do nosso microcosmo, talvez a gente consiga ser uma inspiração fortíssima que vai levar uma esperança lá na frente. E durante todo esse processo, durante toda essa vida, a gente está trilhando esse caminho de volta ao nada ou de volta ao tudo, de volta à escuridão, de volta ao Criador, de volta à Terra, não sei, seja lá qual for a visão, ainda assim
Eu acredito que a vida tem que ter uma coisa a mais além do natural, que tem que ter uma conexão um pouco maior, não só essa relação biológica, mas sim uma relação mais universal, uma relação mais com o todo, uma relação com todo o organismo, uma relação com o próximo, uma relação com o mundo de um modo geral e no final das contas também uma relação com o Criador, com aquela fonte inicial, com aquela fonte de vida que fez com que tudo isso começasse, porque o mundo é lindo demais para ter sido obra do acaso. As coisas acontecem de um jeito perfeito demais para ser só obra demais, uma aleatoriedade. Há alguma coisa a mais, eu só não tenho a ousadia de dizer o que é, afirmar com todas as letras, porque eu também estou buscando. E eu sei que a busca interna facilita na busca externa. E é isso que eu tenho me proposto a fazer. Buscar cada vez mais o que está aqui dentro, o que há de melhor aqui dentro, o que há de mais parecido com a força criadora aqui dentro, para externalizar isso e atingir o que está lá fora, atingir o ambiente externo de um jeito positivo, de um jeito útil, que eu também possa ser uma ferramenta na mão do próximo, que eu também possa ser uma esperança mínima que seja e eu consiga mudar um pouquinho a mais todos os dias para eu também ser uma pessoa melhor para com o próximo, para que essa pessoa também tenha a vida dela um pouquinho melhor todos os dias. E assim a gente criar uma rede que faz pelo próximo, faz por si mesmo também, é óbvio, mas também faz pelo próximo, faz pelo desconhecido, faz em nome do todo, em nome de todo o organismo, em nome de todas as pessoas, conforme as nossas limitações, é claro, mas sempre pensando no macro, sempre pensando no além, sempre pensando no futuro, enquanto a gente vive o momento da forma como pode e vai progredindo passo a passo também, dentro das nossas limitações, dentro das nossas falhas, dentro das nossas possibilidades, para que ao longo do trajeto, ao longo de toda uma vida, a gente possa concluir também o trabalho que demanda toda essa vida. Então, fica de tarefa de casa para que você reflita um pouco mais na vida, no sentido dela, na sua percepção, na essência, em tudo aquilo que você acredita, para que a gente possa, em um futuro próximo, conseguir construir de pouquinho em pouquinho um mundo melhor. Até a próxima. Valeu!